Como o Nolan destruiu as personagens femininas da Odisseia. Nesse vídeo vamos analisar as personagens femininas da Odisseia do Nolan, identificar como cada uma delas foi deturpada, perdeu a sua essência e acabam representando ou refletindo o rancor e a amargura ideológica. Olá, eu me chamo Rafael Bottigelli e esse é o canal Histórias e Valores, um canal dedicado a explorar grandes obras como filmes, animações ou livros e extrair delas o que elas têm de melhor, suas mensagens e seus valores. E vamos começar o vídeo falando de Penélope, que foi interpretada pela Anne Hathaway. Para mim, ela é de longe a melhor personagem feminina e também é ali de longe um dos melhores personagens da Odisseia do Nolan. Isso porque a Anne Hathaway fez uma boa atuação e o filme também deu mais atmosfera naquele ambiente de Ítaca, onde ela estava presente, e explorou um pouco mais as suas dores. Então vamos por ponto. Onde que a Odisseia do Nolan acerta? Ela acerta no fato de que, na obra original, Penélope é descrita como muito leal. Ou seja, ela passou os 20 anos do retorno do Odisseu fiel ao marido, aguardando com esperança de que ele retornasse, mesmo sabendo que o próprio havia dito para ela que ela deveria se casar caso ele não voltasse. Então, um traço de Penélope é a sua lealdade. E isso está presente na obra de Nolan e não tinha como não estar lá. É o que constitui essa personagem. Entretanto, como eu falei no meu vídeo de análise do filme, Penélope é uma personagem reclamona, resmungona, rancorosa e amargurada. Então a gente vê no filme diversas passagens que ela fica tretando, brigando com o Telêmaco, o seu filho, que na verdade está ali com uma postura de homem, uma postura de quem quer crescer, de quem quer buscar a solução daquele conflito, e ela de certa forma entra em conflito com ele, briga com o menino, desvaloriza ele de alguma forma, quando ela faz aquela fala, eu estou aqui há muito mais tempo do que os pelos que você tem no rosto, coisa desse tipo. Então ela reduz o próprio filho com aquela personalidade grosseira, aquela personalidade agressiva, que é aí onde está o grande problema. Essa personagem acaba gerando uma certa antipatia na medida da sua grosseria. Ao mesmo tempo que a gente se afiniza pela situação que ela passa e também por reconhecer sua lealdade, a gente se incomoda de sentir aquele peso na sua voz, aquele seu rancor, aquelas brigas com o Telêmaco. É sempre aquela face carrancuda, assim, incomodada o tempo todo. O incômodo por si só não é um problema. Imagine só, 20 anos esperando o retorno do marido, tendo sua casa ali basicamente usurpada pelos pretendentes. Só que dificuldade é diferente de má postura. A postura é a forma que você vai se comportar numa situação. Então, nos 20 anos dela, ela não precisa ser aquela mulher amargurada e rancorosa. Isso é um ponto muito fraco, porque foi algo que o Nolan quis inserir na Penélope e nessa história. Enquanto que, na obra original, a Penélope é até descrita como alguém que chora, alguém que tem abertura de sonhos, de dores. Então, ela é uma mulher que passa por aqueles desafios, mas é retratada como uma mulher muito sábia. Por isso, ela faz aquele esquema de tecer a mortalha e desfazer todo o trabalho durante a noite, para enganar os pretendentes. Então, Penélope representa a outra parte de Odisseu, uma mulher sábia como o marido. Mas, infelizmente, o Nolan não explorou sua sabedoria e focou demais na amargura e no rancor que ela sente durante toda a história. Mas, falando de sabedoria e de lealdade de Penélope, vamos para a próxima personagem, que é a Clitemnestra. Clitemnestra é uma personagem que representa muito bem o fator ideológico que o Nolan colocou. Basicamente, ele pôs a Lupita para fazer duas personagens, que tem duas cenas muito curtas, o que é, assim, curioso, né? A diversidade simplesmente pelo Oscar. E aqui a Clitemnestra também representa aquele ar rancoroso, ainda que seja um pouco mais justificado, já que Agamenon havia sacrificado a filha deles. Entretanto, quando a gente pega a Odisseia original, quem mata Agamenon é o amante de Clitemnestra. Ela só faz enganar ele, enquanto o amante é quem realmente vai e apunhala o rei. Então, existe ali também uma inversão dos papéis que acontecem na cena. É ela quem faz a execução e não o seu amante que estava por trás. O amante ali, ele não aparece no filme, curiosamente, o amante foi descartado.
e só ela que faz ali a sua vingança justificada, sem toda a trama por trás de um homem ali que se relacionou com ela e queria assumir o trono de Agamenon. Então aqui realmente o papel ele foi bem ideológico e o personagem também foi corrompido ideologicamente para transmitir uma mensagem. Toda a essência do seu personagem, do seu contexto foi removida. Existe só o fato e o fato ainda deturpado. Mas falando de Odisseia em si, Clitemnestra representa o oposto de Penélope. Penélope é leal a Odisseu do início ao fim, enquanto Clitemnestra vai e assassina o seu marido, ainda que com a ajuda do amante na obra original. Por isso que Agamenon acaba aconselhando Odisseu quando eles se encontram no Hades. Helena, como sabemos, interpretada pela mesma atriz de Clitemnestra, foi aqui enfeiada ao máximo. É um negócio inacreditável que foi feito. Realmente, o Nolan pegou a essência ideológica e tacou nessa obra, tacou nessa personagem. Ele fez questão de enfiar a mulher ao máximo, colocou uma cicatriz no rosto dela e fez uma cena ridícula junto com Menelau, que também parece um rei de boteco, mostrando ali o total desprezo pela obra original, uma corrupção absurda dos personagens e do contexto. Inclusive porque na obra original, quando Helena volta para casa, Menelau perdoa ela, eles se entendem e seguem a vida juntos. Então essa história dela com cicatriz, de Menelau desprezando a mulher, isso daí é absurdo e é mais uma ação ideológica na obra que corrompe a essência dos personagens e da história. Vamos para a próxima personagem destruída por Christopher Nolan. A próxima é Circe. Circe foi completamente transformada em outra coisa que não seja Circe. Então ela é uma velha também rancorosa e amargurada com os homens. Incrível, parece que o discurso se repete em todas as personagens. E ela transforma eles em animais ou em porcos simplesmente porque os homens são maus e eles iam machucar ela. E é incrível como na cena seguinte Odisseu encontra com ela e fala: meus homens fizeram alguma coisa? Então quebra o argumento, né? Mas a gente vê isso na personagem e ela é muito destruída. Não só nesse fator ideológico, mas a história dela, a ilha dela é completamente invertida da realidade. Para começar, Circe é uma deusa. E ela é descrita mais ou menos dessa forma aqui. Circe, de belas tranças, cabelos bem trançados. Vista pela primeira vez cantando com voz linda enquanto tece um tear divino. Só isso aqui já matou a Circe do Nolan. Porque ela não é uma deusa, não tece nada divino, não tem voz linda, é uma velha rabugenta horrorosa. E ela também tem algumas servas, que são ninfas menores e que elas fazem a recepção de Odisseu. Então, uma delas vai estender um tapete de púrpura sobre as cadeiras. A outra arma uma mesa de prata com cestos dourados. A outra mistura vinho numa crátera dourada. E a outra traz água e prepara banho quente. Então você imagina Odisseu num cenário desse, né? É assim, desafiador para o homem. Em contrapartida, o cenário que ele encontra com o Nolan é uma coisa assim de sair correndo de perto. É descrita como isolada, densamente arborizada e cercada pelo mar. Bom, arborizado, não temos isso no Nolan também. Tem árvore nenhuma, é uma ilha seca como todas que o Nolan fez. E no centro tem um vale com a casa dela, que é um castelo de pedra polida. Ao redor tem os lobos e os leões, que são todos mansos, os homens que ela transformou e ficam ali num estado tranquilo de paz e harmonia. Pelo menos isso o Nolan colocou. Tem realmente leões e outros animais ali que são outros homens. De dentro vem o som do tear e do canto dela, que é o que leva os homens de Odisseu até o encontro de Circe. Rapaz, não tinha nem tear e não tinha nem canto. E zero beleza. Então nessa história aqui a Circe, como eu disse, é uma mulher amargurada ali com os homens e com todo mundo, já que ela transforma a própria irmã num passarinho. E o Odisseu simplesmente aponta uma faca para ela, segura o passarinho e fala: não, tu vai soltar meus homens. E eles vão embora e tudo perde o sentido, é uma grande porcaria. Enquanto que todo esse cenário que eu descrevi e a personagem são diferentes. O que acontece é que o Odisseu é ajudado por Hermes, coisa que não existe no Nolan, come ali alguma coisa para ficar imune ao feitiço, vamos assim dizer, da Circe,
E aí ele aponta uma faca para Circe. E Circe olha para o homem e fala, rapaz, na cabeça dela, rapaz, esse homem é diferente. Ela se apaixona por Odisseu e Odisseu passa um ano na ilha junto com seus homens, ali nesse ambiente tão agradável e prazeroso, onde ele realmente fica com a Circe, tem relações com ela, até que seus homens são obrigados a lembrá-lo de voltar para casa. Ou seja, Circe representava ali o prazer e o esquecimento, aquela coisa de Odisseu completamente esquecer da sua casa e de tudo aquilo que o motivava a voltar. Mas ele, lembrado por seus homens, retoma a consciência e vai embora. Veja, é Circe quem orienta ele a ir para o Hades e orienta também sobre os bois dourados e muitas outras coisas. Agora vamos para outra que eu também acho incrível o como ela foi totalmente transformada. Mas, pelo menos essa aqui não é amargurada, não é rancorosa e não tem aquele discurso chato, que é a Calypso. A Calypso foi um grande acerto de aparência. Então colocaram a Charlize Theron, que é uma atriz muito bonita, mas é uma atriz já com uma idade acima do que seria a Calypso, que é uma deusa, uma ninfa. Então ela também é descrita com belas tranças, também tece, também tem uma voz linda quando canta. E sobre a ilha dela, eu já havia comentado no meu vídeo de análise. Vamos lá só para mais alguns pontinhos. A ilha dela, na Odisseia original, e não a do Nolan, é assim: gruta na entrada de uma caverna cercada de exuberância natural quase paradisíaca. Chopos cipestres e amieiros altos, onde aves marinhas fazem ninho. Olha, tô gostando desse ambiente, tá bonito, né? Agradável. Videiras exuberantes cobrem a entrada da gruta, carregadas de uvas. Uvas. 4 fontes de água cristalina correm próximas, cada uma seguindo direção diferente. Cara, esse negócio, cada dia é melhor. Pratos floridos de violetas e aipo silvestre. Escuta isso aqui. Tão bonito que o próprio Hermes para admirar a paisagem antes de cumprir a missão, que ele vai ali para obrigar Calypso a soltar o Odisseu. Meu amigo, um deus desceu e falou, isso aqui é lindo. Ele parou e admirou. Em contrapartida, recebemos o quê? Um deserto com mar na ponta e Odisseu e Calypso morando numa barraquinha na beira da areia. É assim um ambiente deprimente. E o que acontece é que o Nolan faz ali uma Calypso que, na verdade, só estava cuidando, tratando do Odisseu, tanto das suas feridas físicas como emocionais. E aí ele fica 7 anos lá no tratamento. Poxa vida, como ela é bondosa, né? Estranho, porque na Odisseia de verdade, ela aprisiona o Odisseu de todas as formas possíveis. Ela não permite de maneira alguma que o homem possa sair da ilha. E mesmo quando ele tenta, ela pede para umas ninfas irem buscarem Odisseu de volta. Ou seja, Odisseu é forçado a passar 7 anos da sua vida. Onde Nolan acerta? Ele acerta quando ele coloca Odisseu chorando e querendo voltar para casa, porque isso realmente aconteceu. Então, nesse ponto, positivo, está certo, mas ele erra grandemente ao fazer uma Calypso que só cuidava do Odisseu e não aprisionava ele, quando na verdade a original aprisiona o homem porque se apaixona por ele, porque ela quer esse homem pelo resto da vida e oferece a própria imortalidade para Odisseu. Coisa ali que é uma mera falhinha no filme do Nolan. Então, a Calypso, a sua ilha, representa ali o conforto e a imortalidade. Então, é um paraíso e a vida imortal. E Odisseu, mesmo diante dessa oportunidade, ele não consegue olhar para outra direção que não para a sua casa. E é graças a esse heroísmo verdadeiro que existe em Odisseu que Hermes pode vir e libertá-lo. O homem só ganha o auxílio dos deuses porque ele é grandioso. Agora vamos para a última mulher, que é Atena. Infelizmente, Nolan nos entregou mais uma vez, como todos os filmes que ela está presente, a Zendaya interpretando a Zendaya. Ela tem sempre a mesma cara, a mesma aparência, os mesmos comentários. Aqui até que diversificou um pouco, porque ela quase não aparece. Se ela fosse fazer os mesmos comentários de todos os filmes com aquela cara, ninguém ia aguentar. Então a Atena de Nolan é basicamente uma alucinação do Odisseu, representando a sua culpa, o seu remorso pela guerra, pelo que ele causou a Troia, por ter invadido aquele local. No final do filme, Odisseu está ali vendo Atena e lembrando que Atena
é uma menina que foi morta quando eles invadiram Troia e ele viu a menina sendo ali na frente dele, aquela chacina, aquela coisa horrível de se ver, e a culpa que Odisseu carrega durante todo o filme, aquele homem triste, melancólico, que você não dá a mínima. E aí a gente tem outro ponto. Cara, eles insistiram em enfeiar as personagens. Por quê? Eles fizeram uma Zendaya feia também. Eu não estou dizendo que ela seja bonita, mas eles deixaram ela com a cara mais destruída possível. Muitas personagens femininas são enfeiadas. Quem sabe ali com exceção da Penélope ou da Calypso, mas mesmo assim poderiam estar ainda melhores. Calypso poderia ser brilhante por ser uma ninfa, uma deusa. Penélope é carrancuda e isso estraga um pouco da emotividade, da beleza que pode transmitir. E a Atena aqui também, uma cara de derrota terrível, e não representa uma deusa grega. Então, Atena, na história original, ela é uma guia para Odisseu. Ela orienta o homem para retornar para casa, auxilia Telêmaco, intercede por Odisseu no Olimpo em frente a Zeus. Atena é realmente uma grande deusa e um personagem fundamental na jornada do Odisseu. Este mesmo tem seus momentos de oração, seus momentos de contato com ela, e aqui ela foi reduzida a uma mera alucinação de uma menina devido à culpa do homem por invadir Troia. Então, o Nolan esvaziou o sentido total do que cada personagem representa, suas motivações, sua personalidade e seu ambiente. Substituiu a profundidade individual e o significado para a obra e para a jornada do Odisseu a um mero rancor, amargor e vitimismo. Agora eu quero que você comenta aqui qual foi sua interpretação dessas personagens. Você concorda com o que eu disse? Discorda de algum ponto? Ficarei muito satisfeito de saber a sua opinião. E se você gostou, também curte, compartilha com outras pessoas que podem aproveitar mais uma análise aqui da Odisseia e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo.